Fala pessoal, Felipe da Flyme Consultoria aqui falando com vocês, a empresa especializada em fazer o seu negócio crescer, cara. Se você tá chegando aqui, eu quero te agradecer e dar os parabéns, porque você tá, cara, sendo apresentado para conteúdo de qualidade aqui, eu garanto. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like, que junto comigo, cara, você vai ter sucesso. A gente veio aqui para falar de hoje algumas dores que a maioria dos empresários tem. Eu rodo muitas empresas e vejo a maioria das pessoas falando sempre a mesma frase. Então, se você tá aqui assistindo esse vídeo e você tá passando por essa mesma dor, se liga que hoje eu vou te ajudar. Então vamos lá. Você está trabalhando duro no seu negócio, sua empresa está crescendo, você consegue ver isso talvez em número de funcionários, você consegue ver isso talvez no tamanho da sua operação, mas você não consegue ver, a cor da grana, cara, La Plata no seu bolso. Então, o que está acontecendo para sua empresa gerar tanto faturamento, talvez, ou crescer tanto em alguns aspectos que não no resultado? Então, se liga nisso que eu vou falar para você. Imagina um grande barco, aonde você começa a navegar nele e você está remando nesse barco e você repara que tem água no fundo dele. Bom, provavelmente tem algum vazamento, você não sabe onde ele está. Você começa a remar, a água começa a aumentar e você não sabe o que está acontecendo. Bom, a água no fundo do barco, você sabe que ela vai te levar para a ruína. Bom, muito bem. Então, se você está me escutando, você tem que prestar atenção nisso. Se você está trabalhando no seu negócio e você não está vendo lucro, cara, a falta de resultado no seu negócio pode ser igual à água no fundo do barco. Ela pode não estar te fazendo afundar agora, mas com o passar do tempo ela vai afundar o seu navio. Presta atenção nisso. Então hoje eu quero dar 5 dicas, cara. 5 dicas que se você aplicar no seu negócio e você prestar atenção, com certeza absoluta você vai ser capaz de fazer a diferença e começar a ver o dinheiro sobrando na sua empresa aqui no seu bolso. Então vamos lá. Vamos para a dica número 1, pessoal. A primeira coisa que faz uma empresa não ter grana, mesmo que ela esteja faturando legal, é falta de planejamento em reinvestir. O que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Você está trabalhando no seu negócio, ele é pequenininho. Você começa a crescer e chega uma hora que você repara que o seu endividamento é muito maior do que o seu faturamento, ou talvez do que o seu lucro. É o que acontece com a maioria dos empresários, na maioria das empresas pequenas que tentam crescer muito rápido. Você já ouviu falar que um negócio pequeno que cresce rápido, ele tende a quebrar mais rápido ainda? Essa frase é famosa. Pois bem, isso tem a ver diretamente com a necessidade de investimento também que você tem que fazer no seu negócio. Você tinha lá uma pequena indústria ou um pequeno comércio, você começou a trabalhar, o seu custo era enxuto, você investiu em equipamentos novos, você investiu em pessoas, o tempo começou a passar, você começa a ver o resultado. Só que o que acontece se você não tem um planejamento para reinvestir? Você começa a investir em coisas das quais você não sabe quando vão retornar. Então, você começa a investir o seu dinheiro cada vez mais, porque a sua medida de sucesso na sua empresa não é o seu resultado, é o quanto a operação está crescendo. Então, você não sabe medir qual investimento vai ser capaz de te dar o melhor retorno. Eu vou repetir isso para você. Qual investimento vai te trazer o melhor retorno? Isso aí, você começa uma empresa pequena, a hora que você vê, você começa a comprar umas cadeiras legais, umas mesas bacanas, você coloca o melhor ar-condicionado, você compra as melhores máquinas, você troca de carro porque o seu cliente precisa ter acesso a essa imagem que você está tentando proporcionar. Você investe em marketing, você investe em equipamentos, você investe num prédio melhor, você investe. Então o que acontece? Todo investimento tem um custo. Então, se esse custo ele está saindo do seu caixa, ele tem um custo. Se ele está vindo do banco, ele tem um custo. E daí o grau de alavancagem da sua empresa pode estar altíssimo. O que isso quer dizer, grau de alavancagem? Isso quer dizer que a sua empresa ela pode estar até dando um resultado positivo, mas o tanto de dinheiro que você já investiu nela, o custo desse dinheiro
está impedindo que você tenha resultado dela. Cara, imagina você trabalhar todos os meses como, sei lá, como lenhador. E todos os meses você vai lá e corta a madeira e começa a estocar no celeiro para o inverno. Legal, você está lá cortando a madeira e estocando ela no celeiro. Você vai chegar no final do seu período de trabalho, o que você espera ver? Aquele celeiro cheio. Só que quando você tem esse tipo de atitude, investe além daquilo que você é capaz de fazer num planejamento seguro do seu negócio, quando você trabalhar o seu dia todo, você vai chegar lá no celeiro para ver aquilo que você devia ter armazenado para o inverno e vai estar vazio, cara, vazio. Então, se você não tiver preparado para isso e você não tiver o seu produto estocado, a sua madeira estocada lá, você vai passar o inverno passando frio, cara, passando muito mal. E é o que acontece com a maioria das empresas. Elas vão trabalhando, reinvestindo, não tem liquidez nenhuma no seu negócio, ou seja, não tem caixa, você não consegue sustentar nada. E na hora que você vai ver, desmorona, porque chega o inverno e você vai à falência. Então não passe por isso e comece a planejar os seus negócios. Então vamos agora para a dica número 2, que vai fazer a sua empresa começar a ter grana no bolso. Vamos lá. Inadimplência e estoque alto. Isso daí já foi uma preocupação para você? Para pensar o seguinte. Antigamente, no jeito antigo de gerir uma empresa, os idosos aí da administração aí podem dizer isso, né? O just in time é um termo até que novo na administração. Muitas das pessoas que administravam antigamente, e eu digo isso até culturalmente no Brasil, é assim, tá? Isso é forte aqui no Brasil. A maioria das pessoas, elas pensam que dinheiro no estoque é garantia de venda amanhã. Então, para pensar isso. Vou repetir. Estoque cheio, garantia de venda. Então, se eu tenho estoque, eu sou capaz de atender o meu cliente. Se você é esse tipo de empresário, eu posso te dizer, talvez esse seja o erro número 1 que você está cometendo no seu negócio. Por quê? Você pensa que ter o estoque cheio é a garantia de que o meu cliente vai sair daqui satisfeito, porque ele vai ter tudo o que ele procurar. Mas talvez seja exatamente aí que você vai quebrar a sua empresa. Porque a partir do momento que você tem um produto, você coloca ele em estoque, o seu dinheiro está parado ali com ele. Entende? Então para e pensa o seguinte. Eu saí para trabalhar esse mês, vamos imaginar agora que eu sou um comércio. Eu estou trabalhando todos os dias, arduamente, realizando vendas. E eu tenho 10 produtos na minha linha lá estocados. Muito bacana, eu sei que é pouco, eu sei que eu preciso melhorar talvez isso, eu sei que eu corro risco por estar com um nível de estoque baixo talvez, mas eu trabalho o mês inteiro e eu lucro, vamos supor, R$10 no final do mês. Vendi todas as minhas roupas lá, vendi tudo no meu comércio e lucrei R$10 no mês. Chegou no final do mês, o que eu tenho que fazer com esses R$10 para esse dinheiro começar a sobrar na minha mão? Eu vou pegar tudo e comprar em roupa de novo? Se eu fizer isso, o que acontece, pessoal? É óbvio, o meu dinheiro vai ficar em roupa. E daí eu vou depender do quê? Eu vou depender da venda do meu produto, eu vou depender da data de recebimento. Então vamos imaginar o seguinte, a gente está aqui no dia 1/1, no nosso exemplo fictício aqui, 1/1. Eu fiz a compra do produto e paguei por ele. Cara, eu pus ele na minha loja e trabalhei com ele, vendi ele no dia 30/1. Legal, foram 29 dias aí de espera até eu realizar a venda desse produto. Quando eu vendi ele no cartão de crédito, passei em 12 vezes para o meu cliente. E olha que beleza, sabe em quantas vezes eu vou receber esse dinheiro? Em 12 vezes, a não ser que eu antecipe e pague por isso. O que está acontecendo aqui, pessoal? O lucro que eu tinha reinvestido no estoque, aumentado ele ficou parado em mercadoria, e essa mercadoria eu vendi a prazo ainda. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vocês estão entendendo qual que é o problema de eu ter um nível de estoque alto? Eu não estou nem criticando agora você vender a prazo, eu não estou nem falando disso, ok? Essa é uma outra conversa que a gente vai ter. Eu estou falando agora de você
que pega o seu produto e compra desenfreadamente com medo de não poder atender o seu cliente. Cara, existem muitos outros valores que são percebidos pelo seu cliente, muito mais do que produto à pronta entrega. E você tem que saber medir no seu negócio qual é o nível de estoque ideal para o seu dinheiro girar saudável. Ninguém aqui está falando que você não deve ter estoque. Existem modelos de negócio que é ideal você ter um nível de estoque maior do que a média, mas na maioria dos casos, se você está faturando alto e você não está vendo a grana entrar no seu bolso, isso pode estar relacionado com estoque alto e com inadimplência. Agora, se você está me ouvindo aqui e você vende tudo no cartão de crédito e você vende tudo parcelado, eu não vou chamar de inadimplência. Talvez a sua condição de pagamento, o seu contas a receber, a gente possa julgar. Eu sei que não é inadimplência, mas é o teu lucro. Às vezes o teu lucro está lá no futuro. Mas talvez a sua margem de lucro está sendo comida também pelo contas a receber e pela inadimplência agora propriamente dita. Inadimplência é os seus clientes que não te pagam. Então imagina, eu saio para trabalhar, eu comprei esse relógio, eu vendi esse relógio para alguém. Legal, então ele teve um custo para mim, ele teve o custo de eu trabalhar ao longo do mês, então a minha operação tem um custo para eu poder ficar operando, vendendo esse relógio. Então eu entreguei esse relógio na mão de alguma pessoa, essa pessoa ela pega o relógio e não me paga. O que acontece aqui, pessoal? É prejuízo na certa. Eu posso ter vendido 10 relógios com a margem de 10% cada um. Olha que legal. Se uma pessoa não me pagar o relógio, todos eles tinham o mesmo preço de venda. Se uma pessoa não me pagar o relógio, qual que vai ser o meu lucro? 10%. Legal. E quantos por cento das minhas vendas nesse exemplo aqui tem inadimplência? 10%. Um relógio dos 10 eu não recebi. Ou seja, eu não vou ter lucro no final do período, cara. É o que está acontecendo aqui nesse exemplo e talvez seja o que está acontecendo aí no seu negócio. Ou seu dinheiro está parado na mão do seu cliente, ou seu dinheiro está parado no contas a receber lá no futuro, porque você jogou num prazo que você talvez não seria capaz de cumprir de forma saudável. É isso aí, galera. Vamos avançando. Eu quero falar para vocês agora a terceira maior cagada, desculpa a palavra aqui, edição, mas a terceira pior coisa que você pode fazer, que eu vou te ajudar agora para resolver o seu problema de falta de lucro na empresa. Precificação errada. Caracas, não, todo mundo sabe precificar direito, Felipe. A gente está cansado de saber. Pega o custo do produto, eu somo 100%, afinal de contas eu tenho 100% de lucro e vendo. Então eu pago 10, eu vendo a 20, eu pago 30, eu vendo a 60. Tá errado, cara, tá erradíssimo. Se você tá fazendo isso, toma muito, mas muito cuidado. Provavelmente você vai levar o seu negócio à falência e talvez ele nem esteja dando lucro, se for isso, exatamente isso que você está fazendo. Deixa eu te explicar. Cara, se você está pensando nisso, talvez seja motivo para outro vídeo a gente conversar mais a fundo sobre isso, porque precificação de produtos é algo que vai envolver uma série de coisas. Pensa assim, ó, eu estou aqui sentado em um estúdio, falando diretamente com você, e daí você pode pensar assim, bom, qual que é o custo da hora desse estúdio no qual eu estou sentado aqui falando com você? Bom, o custo é o custo da câmera, o custo é o custo da produção, o custo... Legal, esses são os custos diretos, certo? São os custos que estão diretamente ligados ao momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas existe um tipo de custo, e vamos lá, não sei quem vai acertar enquanto eu estou falando, um tipo de custo que você muito provavelmente deixa passar, ou se não deixa passar, você sabe que existe, mas você tem muita dificuldade de colocar ele, que são os custos indiretos. Cara, custos indiretos são um problema para a maioria dos empresários que tentam precificar corretamente e não conseguem. O que são os custos indiretos? Bom, vamos lá. Imagina que você tem uma loja, você vende lá 100 produtos diferentes na sua loja. Você tem uma grade de 100 produtos sendo vendidos na sua loja naquele momento. Bacana. Você tem o preço de compra do produto,
você tem os encargos para esse produto chegar aqui, como frete, legal, você tem o custo de aquisição do produto. Até aí, 99% dos empresários chegaram comigo. Quem está assistindo esse vídeo já sacou. Depois disso, você tem o quê? Seus custos de venda. Eu vou vender esse produto, então eu vou pagar imposto, eu vou pagar custo financeiro para emitir boleto, para passar na maquininha de cartão, eu vou pagar a comissão do vendedor, eu vou ratear o salário do vendedor e etc. Então esses são os custos diretos da minha venda. Quais são os custos indiretos que você tem dificuldade de colocar aqui? Eu vou te ensinar agora e você nunca mais vai ter razão para falar que não sabia. Vamos lá. Os custos indiretos de fabricação, nesse exemplo que a gente estava dando, por exemplo, o aluguel do prédio, a energia elétrica, a água, a contabilidade, o sistema operacional, o Prolabore. Cara, quantos custos indiretos que eu não consigo diluir propriamente dito em um único produto? E aí, como é que você faz? Cara, essa é uma pergunta que você precisa ser capaz de responder dentro do seu negócio. Se você consegue ratear os custos diretos, pô, muito legal. Só que para pensar assim, se você não for capaz de ratear os custos indiretos, então, quanto mais a sua empresa crescer nesses custos indiretos, em valores não percebidos, cara, você pode estar levando o seu negócio à falência. Então, o que isso quer dizer? Seu cliente chega na sua loja e tinha um ventiladorzinho passando assim, né? O ventiladorzinho estava ligado. Pô, que legal, eu fui bem atendido, eu comprei um produto de qualidade, muito legal, eu paguei R$10 por esse produto. Joia! No dia seguinte que ele chegou lá, a loja estava com ar-condicionado. Poxa, que legal, a iluminação era de LED, eles trocaram toda a iluminação daquele prédio. Quando eles chegaram lá, os funcionários estavam todos com uniformes novos, eles tinham uma equipe treinada, o atendimento era ainda melhor. Reparem, ele não agregou nada no produto, mas ele agregou no ambiente, na iluminação, ele agregou no atendimento. Então, se ele vender esse produto a R$10 do mesmo jeito, será que ele não vai estar tomando prejuízo? Afinal de contas, não mudou o preço de compra dele, mas mudou todo o resto do atendimento, toda outra experiência, que são custos indiretos talvez desse produto, que o seu cliente percebeu na hora da compra, mas você não cobrou dele. Já parou para pensar nisso, cara? Isso acontece na maioria dos negócios. Você vai reinvestindo, que é o nosso ponto 1. Isso se tornam custos indiretos da sua estrutura porque agregam valor à sua imagem. Você está lá com um negócio saudável, cada vez melhor, seu cliente sendo bem atendido, só que você não consegue repassar isso para ele. Ele percebe esse valor. Só que isso não está no custo do seu produto. É bem diferente. Você percebe? Então, quanto mais você reinvestir nisso, isso custar para você, e você não está repassando isso para o seu cliente, cara, tem um problema aí. O seu dinheiro está indo parar exatamente aí. Percebe? Então, você está faturando, colocando em valor na sua empresa, só que esses custos estão indiretamente ligados ao seu produto e você não está precificando direito. Então acorda, cara, presta atenção nisso, começa a listar seus custos indiretos enquanto a gente vai para o próximo ponto. Bom, vamos lá. O próximo ponto que eu quero falar com vocês, e agora eu vou até falar para vocês assim, ó, encosta bem na cadeira, você que está me ouvindo aí, porque isso vai te fazer balançar, cara. Ó, despesas descontroladas. Eu vou repetir, despesas descontroladas. O que isso tem a ver com a minha empresa faturar bastante e não sobrar dinheiro no meu bolso? Cara, eu acho que se você é esse cara, você já pôs a mão na consciência. Mas para quem não sacou, eu vou falar. Bom, você está tocando o seu negócio todos os dias. Você valoriza o cafezinho que seu funcionário toma. Você valoriza cada centavo que é gasto lá dentro. Daí você pega o cartão de crédito da sua empresa e ó, tem a pior atitude que você poderia ter. Você vai lá e mistura as suas finanças pessoais com as da sua empresa. Você vai lá e pega o cartão de crédito da sua empresa e começa a gastar sem prestar atenção. Você começa a fazer compra compulsiva para sua empresa em coisas que não têm valor percebido. Então começa a perceber
que se eu tivesse aqui, eu tô falando para vocês aqui num cenário. Então imagina que atrás de mim aqui, ó, tem um quadro. Pô, que legal, tem um quadro. Talvez ele chame atenção porque o fundo é preto. Pô, que legal. Então, ó, é um investimento na imagem aqui. Mas imagina que eu coloquei 2 quadros. Agora 3 quadros. 10 quadros. Agora imagina que eu coloquei 100 quadros. Legal? Tá cheio de quadro aqui atrás. A partir do momento que eu colocar mais um quadro, eu colocar 101 quadros, qual vai ser a diferença para você que está aí consumindo esse conteúdo neste exato momento? Absolutamente nenhuma. Sabe por quê? Porque eu estou tendo despesas descontroladas em coisas que não agregam valor para o meu negócio, para o meu cliente, para o meu produto, e estão fazendo gastos que, na verdade, vão fazer com que a minha empresa só afunde, cara. Então, o empresário é doido para ter síndrome de grandeza. E esse é o tipo de cara que tem despesas descontroladas. É o tipo de gente que, se eu sentar um pouquinho com uma planilha de Excel e falar assim, meu amigo, começa a listar os seus gastos do mês aqui. Ele vai ter dificuldade de listar, porque ele nem presta atenção. Mas depois que ele faz isso, ele olha e fala o quê? Caramba, eu não tinha noção que eu gastava tanto em almoço. Nossa, não é possível que eu gasto tanto em combustível. Meu Deus do céu, as parcelas das compras aí na Shopee, no Mercado Livre já estão dando tudo isso. Cara, pois é. Você pode falar assim, Felipe, mas isso é o tipo de dúvida e problema juvenil. Cara, mas olha bem no fundo do meu olho. Se você não está fazendo isso, você conhece alguém que faz. Porque esse é o perfil de consumo. A maioria das pessoas fazem isso na vida pessoal e presta atenção, se torna um reflexo na empresa. Então, vou repetir, você faz isso na sua vida pessoal, isso se torna um reflexo na sua empresa. Então, quando você está se sentindo triste, chateado, você está querendo algum estímulo de dopamina aí no seu cérebro, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar dar um estímulo para ele. Então, você vai assistir série de Netflix, você vai fazer alguma coisa e algumas vezes você faz o quê? Compra. Exatamente. Você está lá parado, você sente que o seu sofá ele não é mais tão legal quanto era antigamente, então você vai lá e troca ele por motivo algum, apenas porque você achou que ele deveria ser trocado, porque já era a hora, afinal de contas. Bom, isso acontece na sua empresa o tempo todo. Se você não se policiar, você vai ficar tendo gastos e despesas descontroladamente, porque o seu cérebro busca por satisfação. E a partir do momento que você gasta com a sua empresa, mesmo que esse gasto não vá agregar valor, o seu subconsciente está falando para você, cara, você fez um bom negócio, afinal de contas é um investimento na sua empresa. Cara, quebra isso agora na sua cabeça e sempre que você for fazer uma conta agora, sempre que você for comprar algo, eu quero que você pense o seguinte, você vai lembrar do minuto desse vídeo, se precisar salva aí a minutagem e volta, porque você só precisa fazer alguma compra, algum gasto na sua empresa se ele tiver algum benefício diretamente atrelado a ele. Algum benefício diretamente atrelado. Então, quantos gastos que você faz que tem algum benefício diretamente atrelado somente para você? Cara, muitos. Às vezes você quer fazer porque você é o dono, passa muito tempo naquele ambiente e você quer que o sofá seja novo, porque você senta nele todo dia, no sofá da recepção. Mas às vezes o atendimento é tão rápido na sua recepção que o seu cliente mal senta nele. Ou se ele senta, ele também não acha desconforto algum. Então, por não conhecer aquilo que vai agregar ao seu cliente, você gasta com aquilo que vai agregar só para você e não para o seu produto, para a sua empresa, para o valor percebido, para quem te dá o dinheiro, cara. Se você está fazendo isso, para agora. Você precisa me ouvir e você precisa pôr um freio. E presta atenção, vocês não vão ser capazes de colocar esse freio na empresa de vocês se vocês não puderem pôr esse freio na vida pessoal. É isso mesmo. Quando um cara que gasta desenfreadamente, ele faz isso no negócio dele, eu já sei que a vida pessoal dele também é assim. Porque se o dono, ele gere a empresa dele, que é a fonte de maior risco dele, pensa assim, se a empresa quebrar,
na maioria dos casos, você vai ter que voltar a trabalhar para alguém, você vai à falência, vai ficar com o nome sujo. Então, assim, se você, na maior fonte de risco da sua vida naquele momento, que é o seu negócio, se você falir aquilo lá, sua vida vai atrasar em quanto tempo? Se ali você não presta atenção, se ali você está gastando desenfreadamente em coisas que não tem valor percebido, eu tenho certeza que na sua vida pessoal você não é controlado. Porque a maioria das pessoas, arrisco dizer se não todas, mas por isso que eu digo a maioria, não saiu esse dado no IBGE e a gente só se baseia em números aqui. A maioria das pessoas, elas vão gerir a empresa delas da mesma forma que elas se preocupam em gerir as finanças pessoais. Então, se pessoalmente você não se preocupa em investir, você não se preocupa em agregar valor, você não planeja para o futuro, você não vai fazer isso na sua empresa, meu caro. Se você fizer, você está fazendo nas coxas. É isso mesmo. Toma essa lapada aí, que ela foi de graça para você hoje. E vamos para o nosso quinto ponto. Presta atenção, se segura na cadeira que ainda não acabou, que é a confusão patrimonial. Caracas, quem ouve esse termo fala assim, pô Felipe, agora você deu para falar bonito, confusão patrimonial, o que isso quer dizer afinal de contas? Bom, vamos lá. O empresário brasileiro, ele é especializado em dar um jeitinho. E muitos, mas muitos empresários, eles acabam fazendo o quê? Cara, eu comecei um negócio aqui, eu empresto um dinheiro do meu cunhado para começar a alavancar a minha empresa, legal. Daí, com o passar do tempo, eu vendo uma parte da minha empresa para o meu cunhado, porque afinal de contas eu já fiz 2 ou 3 empréstimos dele e eu não consigo pagar, então é mais fácil passar o negócio para ele também. Então meu cunhado é meu sócio agora. Com o passar do tempo, vocês viram que aquele negócio começou a dar lucro, só que pintou uma puta de uma boa ideia. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar dinheiro da sua empresa para abrir um novo negócio. Você viu lá que o ramo de pet shop estava dando lucro, você decidiu abrir um pet shop. Passou um pouquinho de tempo, você percebeu que cookie gourmet era uma ótima ideia. Daí vocês fizeram o quê? Sangraram a empresa de novo e criaram outro negócio. O que eu quero dizer de confusão patrimonial? Quando você começa, a partir do seu negócio, investir em outras empresas e tornar isso um fluxo constante, qual característica que acaba acontecendo na maioria das vezes? Quando eu crio um negócio, ele leva um tempo até ele estar estruturado. E quando você tem uma empresa mãe e você vai investindo na outra, o que acontece? Você pega o lucro dessa e joga para essa que sobreviver. Qual que é o resultado? Quando eu tenho uma empresa, eu retiro o lucro dela e eu empresto para essa daqui até que ela dê lucro, eu não vou ter lucro nem nessa e eu não vou ter lucro nem nessa. Isso acontece comigo e com você se a gente não prestar atenção. Cara, o brasileiro, ele é o povo mais criativo da face da terra. Tá para nascer povo mais criativo que a gente. E eu tenho certeza que você conhece 1 ou 2 caras que tem vários tipos de empresas e vários tipos de negócios rolando ao mesmo tempo. Pô, de dia eu trabalho ali na minha empresa de comunicação e à noite eu tenho um negócio de festas, de madrugada eu faço segurança com o pessoal lá. Cara, o brasileiro é assim. A gente faz isso porque a gente é bom em dar um jeitinho em tudo. A gente encontra solução em tudo. Só que o problema da gestão disso é que você não está se preocupando em dividir o que é empresa A da empresa B, negócio A do negócio B, assim como você não faz da sua vida pessoal, você não vai fazer entre os seus outros investimentos. E daí, o que é confusão patrimonial? Quando eu olho para aquilo, eu não sei qual empresa está dando lucro, qual negócio pertence a qual negócio é de quem, porque eu empresto dinheiro de um, empresto dinheiro do outro. Às vezes eu faço empréstimo para funcionário, faço empréstimo para sócio. Cara, aquilo vira um bolo de gato que é impossível simplesmente a gente encontrar algum tipo de solução. Então o único jeito de você conseguir resolver esse tipo de problema é se você tiver clareza no seu negócio. Clareza de quanto a sua empresa tem que dar de lucro, quanto o seu outro negócio tem que dar de lucro, quanto que a sua casa tem que custar na sua vida pessoal
para de fazer essa confusão de patrimônio entre você, sua empresa, seu outro negócio, seu outro investimento. Dinheiro de cada um tem que gerir sozinho. Se você fica descapitalizando um para pôr no outro que não dá lucro, você não vai ter lucro de ninguém. Então, eu quero voltar agora com você no nosso exemplo do comecinho do vídeo. Se você não lembra, para aí e volta, mas eu estava falando de uma embarcação que estava entrando água no pé e os caras estavam navegando e eles não conseguiriam chegar até o outro lado, por quê? Apesar da embarcação ainda estar ali em cima, a gente sabe que a longo prazo aquela água que estava entrando, ela iria afundar o barco. Ia resolver eles ficarem batendo o balde, jogando para fora? Olha, ia remediar, que é o que talvez você faça na maioria das vezes no seu negócio. Mas eu quero te pedir, por favor, para de fazer isso. Você tem que fazer um remendo no casco do seu barco aí para você ser capaz de chegar lá com segurança, cara. Pensa assim, até quando você vai aguentar tocar a sua empresa sem ver dinheiro no bolso? Para pensar nisso. Enquanto você se inscreve no canal, fazendo um favor. Até quando você vai conseguir tocar a sua empresa e viver a sua vida dando duro para o seu cliente perceber o valor que você tem sem ver o retorno do seu cliente no seu bolso? Cara, pega essas 5 dicas e começa a aplicar já. E eu quero agradecer você que ficou até aqui no final do vídeo. Compartilha esse conteúdo para o seu amigo que tem empresa, para você que tem empresa, joga no grupo da família aí, no grupo do futebol, para todo mundo que precisa dessas dicas de gestão que eu tô dando aqui, meu amigo, de graça, para você parar de sofrer no seu negócio. Então, a Fly me agradece, o Felipe agradece vocês por terem ficado aqui até o final e tchau, galera. Muito obrigado.